Sabe aquela sensação? Você passa o fim de semana organizando tudo, respira aliviada olhando a casa em ordem, e 2 dias depois parece que passou um furacão. A bagunça voltou e você nem sabe explicar como. Isso não é falta de disciplina, não é preguiça e definitivamente não é azar. Existe um ciclo silencioso que acontece em toda casa desorganizada. Eu chamo ele de ciclo da rebagunça. E hoje você vai entender exatamente como ele funciona e como quebrar esse padrão de uma vez por todas. O ciclo começa quando mais coisas entram na casa do que conseguem sair. Continua quando a rotina cria pequenas dívidas de tempo que nunca são pagas. E termina quando objetos ficam vagando sem destino, pedindo sua atenção toda hora. Se toda semana você sente que recomeça do zero, o problema não é falta de energia, é falta de estratégia. Hoje vamos atacar 3 frentes que governam qualquer lar: entrada, fluxo e saída. Quando esses 3 pilares se alinham, a bagunça perde força. Quando um deles falha, a casa volta a pedir socorro. Não quero te dar mais tarefas impossíveis. Quero te mostrar microdecisões que cabem no seu dia e transformam a sensação de caos em controle real. Antes de começar, faça um teste honesto comigo. Existe algum lugar da sua casa que virou ímã de tralha? Aqui em casa, já foi a mesa da sala. Tem objeto que fica vagando sem endereço fixo, te cobrando atenção toda vez que você passa o olho. Existe aquela tarefa de 30 segundos que roda na sua cabeça há semanas? Se você respondeu sim para qualquer pergunta, você está dentro do ciclo. Mas a boa notícia é que esse ciclo quebra rápido quando a gente aplica os ajustes certos. Erro 1. Porta aberta. Quando tudo entra e nada sai. O corredor vira depósito. A mesa da sala acumula bolsas, chaves, correspondências. Tudo que chega pousa no primeiro lugar disponível e fica ali, te chamando sempre que você passa. Não é falta de força de vontade, falta um ponto certo de chegada. Pense na sua rotina. Como você entra em casa? Onde as chaves pousam? O que suas mãos fazem nos primeiros 30 segundos? Esse pequeno filme revela por que a bagunça volta. A solução: crie uma zona de desembarque logo na entrada. Instale um gancho para chaves e bolsas, um cesto pequeno para miudezas, uma bandeja para carteira e celular e uma lixeira discreta. Agora aplique a regra dos 2 toques. O item toca a zona de desembarque e depois toca o lugar definitivo. Correspondência vai para um ponto único de decisões. Mochila segue para o quarto. Se um objeto pede um terceiro toque, ele não deveria ter entrado ou ainda não tem endereço definido. Faça o teste hoje mesmo. Monte sua zona de desembarque e sinta a diferença quando a porta deixa de iniciar bagunça e passa a iniciar ordem. Erro 2. Compras sem destino. Quantas vezes você trouxe algo novo para casa e deixou dias rodando de um lado para outro? Primeiro ficou na sacola, depois na mesa. No fim do dia estava na cadeira. O problema não é comprar demais, é não decidir antes de comprar. Cada item sem casa abre um lembrete silencioso na sua mente. Ele pede atenção toda vez que você olha. Isso suga energia e faz a bagunça voltar. A virada acontece na hora da escolha. Antes de pagar, pergunte: onde esse objeto vai morar? Como ele vai voltar para o lugar? Com que frequência será usado? O que vai me lembrar de devolvê-lo? Eu chamo isso de mapa do item. Todo objeto precisa de morada, acesso fácil, periodicidade clara e uma ancoragem mental. Teste agora. Pegue algo novo que você comprou e ainda não guardou. Tire da sacola, arranca a etiqueta, elimina a embalagem e dê um lugar de verdade para ele, mesmo que seja provisório. Erro 3. Itens Uber, objetos de carona pela casa. Acontece quando as coisas vivem sem ponto fixo. O carregador hoje está na sala, amanhã na cozinha, e quando você precisa, sumiu. Isso não é distração. É sinal de que os objetos perderam território. E sem território não existe fluxo, só cansaço. Pensa rápido.
Você tem aquela cadeira das roupas nem sujas nem limpas, aquelas peças que saíram do corpo, mas ainda não vão lavar, usadas só um pouquinho, então ficam empilhadas no talvez. Muita gente guarda por praticidade, economizar água, evitar ligar a máquina. É válido, mas precisa de limite claro. Se não houver prazo, esse cuidado vira confusão. Essa pilha muda de lugar, cresce sem avisar e, sem perceber, vira parte da paisagem. Mas toda vez que você passa o olho ali, sua mente registra mais uma pendência. E não é só roupa. Pode ser bolsa que vai de um cômodo ao outro, copo que nunca volta para a pia, almofada que vira mesa de apoio. Faça o teste dos 60 segundos. Olhe ao redor e escolha 5 itens fora de lugar. Reflita. Eles realmente pertencem a esse cômodo? Se não, devolva. Se não tem casa, crie uma. Pode ser um cesto discreto no quarto só para aquelas roupas meio usadas. Mas atenção, defina um período limite. Se passar de 2 dias, vai direto para lavar. Porque roupas sem ciclo viram bagunça emocional e visual. O mesmo vale para chaves, fones, carteiras, óculos. Se vivem boiando, precisam de uma bandeja, gaveta ou estação base. Lugar definido, energia liberada. Erro 4. Prateleiras de indecisão. Os objetos param à vista não por beleza ou utilidade, mas porque você ainda não decidiu o que fazer com eles. É o livro que precisa ser doado, o manual que talvez você leia, a sacola com algo que ainda vou resolver. Eles não estão guardados e nem estão em uso. Estão esperando. Mas quanto mais ficam ali, mais exaurem sua atenção, mesmo sem você perceber. A mente capta o ruído visual toda vez que você passa, e mesmo sem tocar em nada, algo dentro de você se cansa. Você tem algum lugar que virou cemitério de pendências? Pode ser uma prateleira, aparador, gaveta da cozinha. A solução não começa tirando tudo. Começa com um critério. Aplique o teste da próxima ação. Cada item visível precisa ter destino claro e imediato. Doar, reciclar, usar, agendar, arquivar. Se não houver próxima ação, o objeto está apenas ocupando espaço físico e mental. Crie uma fila única de decisão, um só local na casa para itens temporários que ainda exigem escolha. Nada de espalhar o talvez em cada cômodo. Quando tudo que está em aberto se concentra em um só lugar, você reduz a carga de fundo no cérebro e retoma o senso de controle. Erro 5. Projetos inacabados, sem prazo. Você começa a montar um álbum de fotos, customizar uma caixa, pintar uma parede, e no meio do caminho para. Deixa ali para terminar depois. Só que esse depois raramente chega. E o que era projeto criativo vira lembrete silencioso de mais uma coisa que você não conseguiu concluir. Esses projetos abertos, sem data, sem limite, ocupam espaço físico e mental. Dificultam limpeza, atrapalham circulação e ainda plantam culpa. Não é que você tenha que abandonar seus planos, mas eles precisam de contorno. Caso contrário, se tornam bagunça com nome bonito. Faça o teste. Crie uma prateleira de quarentena para tudo que está inacabado. Pode ser caixa, gaveta, área da estante. Tudo que entrar ali precisa de condição. Se não avançar em 30 dias, vira saída. Ou finaliza, ou doa, ou recicla, sem culpa. E se o projeto realmente for importante, marque uma janela no calendário. Domingo, 10 horas, às 11 horas, terminar álbum da Ana. Isso muda tudo, porque o que está agendado ganha chance de acontecer. E o que ganha chance de acontecer deixa de ser peso. Erro 6. Superfícies poluídas, visualmente. A casa pode até estar limpa, mas se os olhos não descansam em nenhum lugar, a mente também não. Bancadas cheias, aparadores lotados, estantes com tudo à mostra. Isso gera o que chamamos de ruído visual. Esse tipo de excesso não é sujeira, mas funciona como pano de fundo barulhento. Ele ativa sua atenção o tempo todo, mesmo que você não perceba. E aos poucos vai minando clareza, concentração e até o prazer de estar naquele ambiente. Teste simples. Escolha uma superfície muito carregada.
Pode ser mesa do home office, bancada da cozinha, aparador da sala. Esvazie completamente. Depois, devolva só os itens essenciais. Se quiser manter objeto decorativo, escolha algo que traga paz, não peso. Para manter esse novo padrão, crie uma barreira de hábito. Use uma bandeja para limitar o que pode ficar ali. Ou aplique regras simples. Uma superfície, uma função. Bancada do café, só café. Mesinha de apoio, só essencial do dia a dia. O que antes era confusão visual, vira pausa, respiro. E a casa passa a fazer bem, não só funcionar bem. Erro 7. Dívidas de tempo invisíveis. Alguns segundos aqui, 2 minutinhos ali. E quando você se dá conta, perdeu a manhã inteira apagando incêndios pequenos. São as microdívidas de tempo. Aquelas tarefas que a gente vai empurrando, achando que são rápidas demais para resolver agora, mas que se somam e viram um avalanche. Roupa que era para dobrar e ficou no sofá. Copo que ficou na pia. Caixa que era para guardar e continua no chão. Nada disso é problema isolado. Mas quando se repete todos os dias, cria efeito dominó. Ocupa espaço, acumula energia parada e rouba tempo do que realmente importa. Aqui em casa, o que funcionou foi o reset dos 3 minutos. Você escolhe um cômodo, coloca alarme e em 3 minutos faz 3 coisas. Limpa uma superfície visível como bancada, mesa ou fogão. Contém o que ainda precisa de destino em um cesto ou bandeja. Decide ou anota a próxima ação. Pode parecer pouco, mas esse ritual diário, feito 2 vezes ao dia, muda completamente a sensação de controle sobre a casa. Mais que isso, treina o cérebro a agir com clareza, sem precisar esperar o caos se instalar. Exemplo clássico. Sabe aquelas chaves que vivem se perdendo justamente quando mais precisamos sair? Não é falta de atenção, é falta de lugar fixo. Um pequeno gancho na entrada ou bandeja no aparador resolvem isso para sempre. É micro-hábito que gera macro-resultado. Erro 8. Nostalgia que prende objetos no presente. Tem coisa que a gente guarda não pelo uso, mas pela emoção. Presente de alguém que já não faz parte da vida. Roupinha de bebê que remete à fase linda. Objeto que lembra lugar especial. Guardar memórias é humano, mas quando essas lembranças começam a ocupar espaço do presente, elas viram âncoras. E o pior, âncoras emocionais que dificultam o fluxo da casa e da mente. Vou te contar uma coisa pessoal. Levei anos para conseguir me desfazer das roupas de bebê da minha filha. Cada peça carregava pedaço da nossa história. Eu olhava e revivia aquele cheirinho de banho recém-dado, o colo depois do choro, as primeiras descobertas. Por muito tempo, não consegui abrir mão disso. O que me ajudou foi entender que a lembrança estava em mim, não apenas no objeto. Quando percebi isso, o peso diminuiu. Se você vive algo parecido, saiba que não existe pressa nem obrigação. Você pode escolher manter aquilo que ainda emociona. Criar caixa especial só para memórias mais significativas. Ou até registrar em foto o que deseja preservar sem precisar ocupar espaço físico. O importante é que a decisão seja sua, no seu tempo. Deixar ir pode ser caminho, mas cuidar do que fica também é. O essencial é que sua casa reflita leveza e que cada objeto tenha sentido de verdade para você. Erro 9. Falta de ritual diário de reset. Você arruma tudo, lava, organiza, dobra. Mas é só virar a semana e a bagunça volta. A sensação é de enxugar gelo, só que o problema não é você. O que está faltando talvez seja rotina simples de manutenção que funcione no dia a dia sem pesar. Aqui em casa, o que mudou tudo foi criar 2 momentos por dia para resetar a casa. Nada de faxina, só 3 minutinhos, depois do café e antes de dormir. E sabe por que funciona? Porque quando a gente não cria fechamento para o ambiente, as pequenas coisas começam a se acumular. Copo fora do lugar, roupa pendurada na cadeira, saquinho do lixo que ninguém tirou. Parece pouco, mas vai virando ruído mental.
Esse pequeno ritual de 3 minutos traz mais resultado do que faxina de horas que só acontece de vez em quando. É como escovar os dentes, rápido, simples e indispensável. Quando a gente cria hábito de resetar a casa, ela deixa de ser lugar que pesa e passa a ser lugar que cuida da gente. Erro 10. Falta de saídas permanentes. A casa só recebe coisas novas, mas nada sai. E quando você percebe, está sufocada por objetos que não usa mais, não precisa, mas ainda ocupa espaço. O problema não é só acumular, é não ter um sistema de saída funcionando constantemente. Roupas que não servem mais ficam no armário. Brinquedos que as crianças já abandonaram continuam na estante. Livros que você nunca vai reler ocupam prateleiras. Utensílios de cozinha duplicados enchem gavetas. A solução é criar saídas permanentes, não apenas faxinas anuais. Tenha sempre 3 pontos ativos na casa. Uma caixa de doação sempre disponível, um local para itens que precisam de conserto ou devolução. Uma rota clara para reciclagem e descarte. Quando qualquer um desses pontos encher, você aciona a saída. Doa, conserta, descarta. Aplique a regra. Entra um, sai um. Comprou peça de roupa nova? Separe uma para doação. Ganhou utensílio de cozinha? Retire um que está duplicado. Essa circulação constante impede o acúmulo silencioso e mantém a casa respirando. Agora que você conhece os erros, quero te propor um plano rápido. Em apenas 2 dias, você já vai sentir diferença. Dia 1. Escolha 2 pontos críticos da sua casa. Pode ser mesa da sala e pia da cozinha. Aplique reset de 3 minutos neles. Nada de perfeição, apenas clareza. Dia 2. Escolha 5 itens que não têm casa definida. Crie lugar para cada um. Pode ser caixa, cesto, gaveta. O importante é que cada objeto saiba onde morar. Se você aplicar esses pequenos passos, em poucos dias vai sentir diferença. A energia da casa muda, o ar parece mais leve. E junto com isso, sua mente também encontra mais espaço para respirar. Organizar não é transformar a casa em vitrine perfeita. É criar ambiente onde você possa descansar de verdade e sentir paz. A bagunça não desaparece de uma hora para outra, mas quando você enxerga as raízes dela, descobre que é possível mudar o ritmo. E cada gesto consciente abre caminho para mais clareza e equilíbrio. E eu quero saber, qual desses erros você sente que mais acontece na sua casa? Escreve nos comentários, porque sua experiência pode inspirar alguém que está vivendo a mesma luta. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que também merece viver em lar mais leve. Assim, juntos, a gente cria mais casas de paz e presença. Sua casa é reflexo da sua história. E a cada escolha, você pode escrever capítulo novo.